A gente sabe, né, que antes do futebol a gente medita na palavra de Deus, né? Que a gente sabe que em meio às nossas falhas, né, as dificuldades que a gente vive aqui nesse mundo, né? Só Jesus que pode transformar, né, cada um de nós, né? A gente sabe que todos nós somos falhos, né? A gente muitas das vezes, né, apontar o erro de alguém, né, mas a gente precisa entender, né, que todos nós somos falhos, né? Até porque ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito aqui nessa terra, né? Só quem foi perfeito aqui, veio aqui, né, foi Jesus, né? E não agradou todo mundo, né? E existe um homem na palavra de Deus aqui, né, que ele, antes ele via as coisas, né, como lucro, né? Mas a partir do momento que ele conheceu a Jesus, né, se tornou o quê, né? Refúgio. O que é refúgio, né? Alguém eu acho que sabe aqui, aquelas figurinhas, né, que os povos já chamavam de refúgio, né? Aquilo que não presta, né? Não servia de nada, né? Neste mundo aqui, né, Paulo ele disse que depois que conheceu a Cristo, essas coisas, né, se tornou o que? Refúgio, né? Não tinha importância para ele, né? E sim Jesus, né? E lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e 8 diz assim, Paulo falando, né? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, né? Ou seja, né, ele perdeu tudo, né? Paulo ele perdeu tudo, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, né? Então na nossa vida a gente tem um desafio, né? Muitas das vezes, né, a gente sofre por quê, né? Porque a gente ainda ama as coisas desse mundo, né? Muitas das vezes a gente não dá lugar a Cristo como deveria, né? E acaba amando essas coisas e acaba sofrendo, né? Quando a gente perde, né? Muitas das vezes aquele que perde um carro, aquele que perde, muitas das vezes, né? O agricultor perto da lavoura, né? Sofre, né? Então a gente acaba sofrendo por quê, né? Porque o nosso amor está nessas coisas, né? Mas quando a gente conhece a Cristo, né? A gente entende, né? Que Deus ele tem o poder, né, de restaurar, tem o poder de aumentar, né, fazer com que as suas coisas possam prosperar, né. Então a gente precisa cada dia confiar no nosso Deus, né, confiar que Jesus ele tem o melhor para cada um de nós, né. Então que Deus possa nos ajudar, né, a nos tornar pessoas melhores, né, a lutar, né, contra isso, contra o nosso eu, né. Muitas das vezes a gente coloca muito o nosso eu, né, e acaba esquecendo que Jesus ele pode, né, transformar nossas vidas e nos tornar uma pessoa melhor. Então nesse futebol a gente possa entender, né, que não é só futebol, né? Mas a cada dia, né? É aproveitar esses momentos que a gente tem, né? De jogar esse futebol. Quantas pessoas não perdendo suas vidas, né? Pessoas com doenças também ali, né? Querendo ali pelo menos, né? Ficar vivo. Mas a doença ali corroendo ali. Você vê pé roxo ali, né? Só quem visita ele vê a situação, né? O cara ali sangrando ali e sem poder fazer nada, né? Mas Jesus ele tem nos dá esperança, né? Mesmo se a gente chegar a morrer, de novo sair uma nova terra, né? Onde não vai haver doença, não vai haver choro, nem pranto, né? Nem dor, né? Mas que Deus possa colocar essa esperança no coração dele, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente só imagina, né? A situação que ele passa, né? Mas só quem sabe é ele, né? A gente não passou essa situação, só ele sabe, né? Então que Deus possa ajudar ele ali também, né? Outras pessoas que estão enfermas também nesse assentamento, né? A esposa de Rinaldo ali, né? Com leucemia, né? Você vê que é um câncer, né? Mas que ela possa ali, né? Ser restaurada por aquele remédio também, né? Então que Deus nos ajude a aproveitar essas oportunidades. Oremos. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento que aqui estamos. Ouvimos a Tua palavra e entendemos, Pai, que precisamos buscar a Ti para que essas coisas desse mundo não venham nos afetar, Pai. Abençoa cada um de nós que está aqui presente, que o Espírito Santo possa conduzir a mente e o coração de cada pessoa, Senhor, a se tornar uma pessoa melhor. A cada dia, Senhor, ser um esposo melhor, ser um amigo melhor e a cada dia ser luz na vida das pessoas, Pai. Abençoa também as pessoas enfermas aqui do assentamento, Senhor, Pé Roxo. Fortalece ele, Senhor, dá força a ele para que ele possa, Pai, suportar, Senhor, as dores, as dificuldades que esse mundo apresenta, Pai. Também entre outras pessoas que estão enfermas aqui no assentamento, Senhor, que o Espírito Santo possa fortalecê-lo, possa dar esperança a cada um deles, Pai. Nos ajuda, Senhor, a neste momento colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendemos de Ti, Senhor. Que dentro desse futebol a gente possa imaginar, Senhor, ou seja, pensar nas coisas lá do alto e respeitar o nosso próximo, não
ter brigas, não ter intrigas, Senhor, e a cada dia honrar a Ti nas nossas ações, nas nossas palavras, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, galerinha, bom dia. Como sempre, mais um Culto Irmão de Muitos. Que seja só de alegria entre amigos, que não tenha problema, não tenha discussão. Peço que os amigos se inscrevam, dê o like, compartilhe, viu? Dê uma força no canal aí e tamo junto. Forte abraço para todos, bom final de semana e é nóis.